Vamos tocar a vida aqui? Olha aqui. Eu escrevi, eu tô animado dessa madrugada, vale bem, me escrevi 2 textão. Ó. Você não cansa não, rei? Não. Quando eu faço o que eu gosto, não canso. Canso de outras coisas. Tenho paciência curta para gente chata. Aí eu penso rápido. Mas quando eu estou fazendo o que eu gosto, não. Né? Tem até, olha bem, eu diria que eu tenho até um lado meio obsessivo. Ontem, setores da imprensa estavam preparados para falar assim, esse Lula aí com complexo de superioridade, pensa que é quem? Ninguém dá bola para ele, olha só, vai lá agora, querendo ser aí, não sei o que lá, e fica gastando muito cartão corporativo, porque está viajando demais, né? Segundo alguns. E o Lula fez um discurso histórico na ONU. Eu não me lembro de um discurso ter sido interrompido 7 vezes por aplausos. Pode ter acontecido, não lembro. Não é? Dizendo as coisas certas sobre cada tema, já observei isso ontem, hoje de manhã na coluna, não é? Que diz respeito, que esses temas dizendo respeito à agenda global, na qual o Brasil se insere, e nesse sentido o Brasil volta a participar do concerto mundial com C, né? E nas vezes em que se referiu à política interna, também o fez ancorado em questões que hoje diz respeito ao mundo. Por exemplo, a defesa da democracia, a questão do meio ambiente, a correção das brutais desigualdades. Não é? Então, sem dúvida nenhuma, foi uma jornada muito, mas muito bem sucedida. E há certa dificuldade aqui, em alguns setores, em reconhecer isso. Em alguns casos isso é compreensível, porque, afinal de contas, o Lula é adversário político. Né? Então, você pega aí setores da extrema-direita, da direita, onde já se viu e tal. Compreensível. Mas há setores mais ao centro, ou que se pretendem de centro, e esse é o problema, que se negam a ver o óbvio. E se negando a ver o óbvio, olha que curioso, Larissa, presta atenção aqui, você que acompanha pela TV, pelo rádio, pelas redes sociais, presta atenção aqui. Quando alguns setores que não se querem bolsonaristas se negam a enxergar esse desempenho positivo e correto do presidente, lá fora e aqui dentro em muitos aspectos, estão, na verdade, fortalecendo o Lula, não o contrário. Explica isso, Reinaldo. Explico. Com calma, com tranquilidade. Você gostaria que surgisse uma força política nova, que não fosse nem Bolsonaro, nem ligada ao PT, a Lula e às esquerdas? Então passe a apoiar as coisas certas que esse governo faz e crie uma agenda outra, somada a essa, que você tem certeza de que esse governo não vai fazer. Porque se você não reconhece aquilo que é correto, só lhe resta um caminho: ser caudatário, subordinado, personagem menor, personagem subalterna do bolsonarismo. E o bolsonarismo oferece qual saída? Qual saída? Não tem. Porque não tem um projeto. E isso se espelha... isso é opinião sua. Não. Isso é o que eu vejo acontecer, por exemplo, nos embates no Congresso, de que eles participam.
Qual é a agenda dessas pessoas? Quais são as propostas? Qual é o horizonte? Como é que esse horizonte que eles têm se coaduna com a agenda internacional? Quando nós falamos, por exemplo, do investimento verde, do capital verde, que é fundamental, o dinheiro vem daí ou dificilmente virá, e já começou a vir, isso é a pauta deles? Não, não é. Então, deixar de reconhecer aquilo que é correto, em nome de uma ranhetice, muitas vezes, ou então assim, não vou reconhecer, porque senão daqui a pouco o Lula pensa que é Deus. O Lula pode pensar que é Deus, ele até pode pensar, mas a gente sabe que ele não é, e que ninguém é, a não ser aquele que é. Olha, falei bem, não gostou? Vocês sabem que Yahvé é aquele que é, né? Sim. Aquele que não tem nome. Só é Deus aquele que é. Ninguém mais. Agora, não acho que ele esteja se colocando como Deus. Então, no que a agenda estiver errada, vá lá e diga. Há uma parte das suas postulações, das suas visões de mundo que não estão contempladas por esse governo. Abrace as coisas corretas e fale dessas outras. Agora, a postura puramente reativa, negativa, não quero, não vou, isso é para alimentar a rede social. Ainda é a agenda da extrema-direita, a agenda perdida, e que cada vez tende a ter menos adeptos. Mas aí também, veja só, não serei eu, né? É a velha história, vou eu tentar convencê-los disso? O fato é que o Lula fez um sucesso formidável na reunião da ONU. Todos querem falar com ele. E empreendeu uma agenda bilateral com os Estados Unidos, que hoje teve um desdobramento muito positivo e muito importante. Né? Um compromisso firmado entre ele e o Joe Biden. E agora está reunido com o Zelensky. No que eu considero, chamei a atenção hoje de manhã, aí sim é uma possível fonte de desgaste. Porque esse sujeito ainda é confundido com uma pomba da paz. O fato de Putin ser o pulha que é, faz com que ele comparativamente pareça melhor, porque afinal de contas o seu país foi o invadido. Agora precisa ver se a agenda dele é uma agenda que interessa. E ele, por exemplo, quer que o Brasil participe do esforço de guerra fornecendo armas, o que o Lula não vai fazer. Porque a tese do Lula não é essa. A tese da China não é essa. A tese da Índia não é essa. A tese de parte considerável do mundo não é essa. E o Brasil não tem de se subordinar à vontade do senhor Zelensky, que ontem foi dizer coisas estranhas sobre armamento nuclear no Conselho de Segurança, não dando qualquer margem para qualquer forma de entendimento, tratando a Rússia como o mal. Não, a Rússia, sem dúvida nenhuma, é o país invasor, é o país que transgrediu a regra, e isso eu nunca neguei, obviamente. Como negar? Agora, a questão é saber se aquilo que ele postula tem saída ou não tem saída. Não tem. Não tem saída. Ou se parte dessa questão, a Rússia não vai devolver a Crimeia. Ponto final. Não vai devolver. Qualquer um que entenda, que leia um pouco sobre estratégia militar e questão geopolítica, não vai devolver. E eu duvido que vai devolver também o leste da Ucrânia. Ou Putin cai, ou Putin morre, e se ele cair ou se ele morrer, pode ficar tudo pior. Porque ele, de algum modo, ainda é previsível. Não é? Então não vejo como esse encontro, a menos que Zelensky diga, tá bom, eu aceito sua proposta, vamos sentar, conversar, fazemos um armistício para ver se algum entendimento é possível. Não acredito nisso e acredito que o Zelensky
que sempre tem microfones abertos para eles, vai sair criticando. Ontem, enquanto o Lula interrompido 7 vezes por aplausos, ele não se ficou fazendo cara feia, tentando atrair holofotes e tal. Então essa, eu diria, é a agenda negativa que o Lula enfrenta nessa passagem pela ONU pelos Estados Unidos. Fora isso, tudo é absolutamente positivo. E para muitos, surpreendente. Tanto é que alguns textos, a gente percebe, já estavam prontos. E aí foi preciso dar uma mudada no lead. Não é? E aqueles que apostaram que ele fosse lá fazer o discurso do país atrasado, não sei o que, bom, não aconteceu. Aconteceu o contrário. Ah, mas ele falou contra o embargo de Cuba, já disse a posição histórica do Brasil. Ah, mas ele não tem a posição que os Estados Unidos têm sobre a Ucrânia. Nem ele tem, nem a Índia tem, nem a China tem, nem grande parte do mundo tem. E eu acho que a posição dele está correta. E no que diz respeito à economia, meio ambiente, à cobrança dos países ricos, disse a coisa certa.